Olá, senhores. Hoje é dia 24 de novembro de 2024. Que, juntamente com seus familiares, os senhores possam ter um excelente final de semana. Hoje, vou focar no seguinte tema: a tentativa do governo Lula de tributar as igrejas, em total desrespeito ao que determina o artigo 150 da Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 1966. Num próximo vídeo, seguindo a sugestão de um amigo aqui do canal, falarei sobre o Drex, a tal moeda digital de curso forçado, que, creio eu, acabará com todas as liberdades individuais e tornará o indivíduo um total escravo do Estado. Porém, alguns temas estão sendo mencionados exaustivamente durante esta semana que se encerra. O indiciamento do ex-presidente Bolsonaro por suspeitas de ter comandado uma tentativa de golpe de Estado e o fim da escala 6 por 1. Diante da abordagem exaustiva destes temas, não me alongarei muito sobre eles pelos seguintes motivos. Em relação aos processos contra o ex-presidente Bolsonaro e outros indivíduos, militares e civis, é improvável fazer-se qualquer tipo de análise racional por um simples motivo. Não temos acesso aos processos na íntegra e, misteriosamente, os vazamentos para a imprensa de um processo que está em segredo de justiça parecem ter um propósito claro, que é mover a opinião pública para a crença de que a pseudo-democracia brasileira foi colocada em risco. Bem, senhores, a pseudo-democracia brasileira, além de mera fantasia, é colocada em risco diariamente a cada vez que um cidadão comum, pagador de impostos, não tem assegurados seus direitos à saúde, educação plural, segurança, defesa da própria vida e do próprio patrimônio, justiça rápida e justa, enfim, a todas as palavras bonitas que estão na Constituição de 1988. Se algo que deveria ter validade generalizada e imediata, como a Constituição de 1988, não encontra convergência com a realidade objetiva, então não passa de mera fantasia e, na melhor das hipóteses, de uma carta de intenções. É o democratismo brasileiro. A meu ver, o grande crime do ex-presidente Bolsonaro foi o de desnudar, não sei se propositalmente, o teatro político brasileiro. Conseguir amalgamar, reunir uma direita real que, parafraseando aqui o presidente Lula, nunca antes na história desse país havia existido. Bem, como a direita brasileira está tardiamente em fase de formação, ainda necessita que seus adeptos estudem profundamente as teorias do liberalismo e do pensamento conservador, ou seja, ainda temos muito chão pela frente. Quanto ao fim da escala 6 por 1, trata-se de mais um devaneio da esquerda brasileira. Ora, a maioria dos empregos existentes em nossa sociedade ou são aqueles que exigem pouca qualificação, ou são gerados por pequenos e médios empreendedores. Sendo assim, se aumentam-se os custos para o empresário, claramente esse custo será repassado para o consumidor. Ou seja, aumente o custo para o dono da padaria e, amanhã, o preço do pão terá aumentado. Determine hoje um salário mínimo de R$ 5.000 e amanhã o pão estará custando R$ 100 a unidade. Senhores, lembrem de Milton Friedman.
não existe almoço grátis. Bem, senhores, vamos agora falar sobre algo realmente importante e que está passando despercebido da maioria dos brasileiros: a tentativa do governo Lula de tributar as igrejas. O artigo 150 da Constituição de 1988 trata das limitações do poder do Estado de tributar. Sugiro que os senhores leiam este artigo de número 150 da Constituição Federal de 1988. Quando escreveram a Constituição de 1988, os constituintes decidiram não tributar templos religiosos de qualquer religião, de qualquer fé, a título de manter as liberdades religiosas. A lei que disciplina o artigo 150 da Constituição de 1988 é a Lei 5.172 de 1966, também chamada de Código Tributário Nacional. Igualmente garante imunidade tributária aos templos de qualquer religião. Trata-se de imunidade constitucional, que não pode ser reinterpretada pelo legislador ordinário. Salvo se caminharmos para uma tirania maior do que a vivida atualmente, creio ser improvável que a tributação de templos religiosos ou de qualquer atividade que exerçam seja aprovada pelo STF. Mas, senhores, vamos pensar. A religião, especialmente as que têm por base os ensinamentos de Jesus Cristo, tem sido uma clara barreira ao avanço das ideologias de esquerda, ou talvez a única barreira. E para que tenha êxito em suas pretensões, a esquerda brasileira precisa de duas táticas: deturpar, reescrever os ensinamentos bíblicos e minar a existência das igrejas evangélicas que realmente ensinam as verdades bíblicas. Temas como a legalização do aborto e das drogas, a abolição do direito de herança, da propriedade privada, são temas que encontram forte resistência entre os cristãos. A própria Igreja Católica, onde parcela de seus membros tem sido cooptados pela teologia da libertação, publicou um texto de nome Dignidade Infinita, onde deixa claro que o aborto é contrário aos ensinamentos bíblicos. Entre os mandamentos, temos o que diz: não roubarás. Logo, se alguém não deve roubar, não deve se apropriar indevidamente de algo que pertença a outro indivíduo. E se algo pertence a outro indivíduo, então existe a propriedade privada. Se o corpo do indivíduo é templo do Espírito Santo, então tal indivíduo não deve danificar, seja com drogas lícitas ou ilícitas, o próprio corpo. Tampouco deve danificar a própria mente, consumindo uma cultura que atente contra a moral cristã e que o torne um estúpido. E o indivíduo que não está sob a influência de substâncias que lhe tiram o pleno uso da razão, irá analisar melhor a realidade que o cerca. E analisando melhor a realidade que o cerca, certamente irá entender os propósitos espúrios das ideologias propagadas pela esquerda. A instituição do casamento, se realmente alicerçada nos ensinamentos bíblicos, fará com que um homem, ao se casar, tenha pela esposa o amor que Cristo teve pela igreja, se sacrificando por ela. Se respeitada a instituição bíblica do casamento, o homem e mulher irão se suportar nos momentos de dificuldade e buscarão, nos ensinamentos bíblicos, a resposta para as divergências que possam ter e terão. Se respeitada a instituição da família, conforme a orientação bíblica, os filhos irão honrar seu pai e sua mãe,
irão respeitar os mais velhos, e os mais velhos irão ensinar os mais jovens e respeitarão igualmente sua força e vitalidade. Se respeitada a instituição da família, conforme a orientação bíblica, os filhos irão honrar seu pai e sua mãe, irão respeitar os mais velhos. E os mais velhos irão ensinar os mais jovens e respeitarão igualmente sua força e vitalidade. Porém, percebam que as ideologias propagadas pela esquerda buscam, a todo momento, destruir as bases da família cristã. O homem passa a ser uma figura indesejável somente por ter as características próprias de um homem. Uma mulher pode ser qualquer coisa, e sua feminilidade é alvo de críticas. As crianças são estimuladas a desrespeitarem os próprios pais e, pior, passam a ter poder de autodeterminação sobre questões que ainda não têm maturidade para decidir. Um casal cristão não pode mais decidir o que, como e quando ensinar para seus próprios filhos. E então o Estado, a cada dia mais, torna-se dono dos nossos filhos, tendo mais autoridade sobre eles que nós, os pais. Senhores, minha esperança de que as ideologias nefastas da esquerda não terão êxito alicerçam-se na história. Durante a Revolução Francesa, tentou-se abolir a crença no cristianismo, criando-se o Dia do Ser Supremo. E a criação de um Deus estatal não prosperou. Na Rússia comunista, tentaram abolir a família tradicional, pai, mãe e filhos. Tentaram estimular ao máximo o aborto, e em nada tiveram êxito, e em pouquíssimo tempo tiveram de retroceder aos valores de outrora. A união de homem e mulher, o cuidado com os filhos, a necessidade de acreditar-se em algo para além da pura matéria, acompanha a humanidade desde os primórdios. E todos que tentaram agir contra a fé, a família, não tiveram êxito. A crença religiosa tem alta generalidade, assim como o sentimento de pertencimento a uma família, assim como a maternidade, assim como o instinto de defesa do homem em relação à própria família. Acredite-se ou não na Bíblia como um livro de inspiração divina, ou creia-se na Bíblia como um simples documento histórico, fato inegável é que de suas páginas é possível tirar-se grandes instruções de vida e de boa convivência em sociedade. E aqui uma sugestão. Sindicatos gozam de imunidade tributária, conforme determina o artigo 150 da Constituição de 1988 e a Lei 5.172 de 1966, também conhecida como Código Tributário Nacional. Então, por que não sugerir que os sindicatos passem a pagar impostos? Bem, senhores, claro que tal sugestão não passa de mera provocação. Porém, vale observar que o dinheiro que é dado nas igrejas é dado voluntariamente. Os indivíduos valoram o que recebem nas igrejas e escolhem dar seus dízimos e ofertas. Ninguém obriga um indivíduo a entrar numa igreja. O indivíduo escolhe frequentar uma igreja. Porém, não podemos dizer o mesmo dos sindicatos. Durante anos, os sindicatos recebiam o dinheiro dos trabalhadores de forma compulsória. Durante anos, os trabalhadores eram obrigados a darem parcela de seus salários para os sindicatos. Ora, as igrejas, na vigência da Constituição de 1988, recebem o dinheiro daqueles que voluntariamente desejam contribuir com a existência de seus templos. Já os sindicatos não deixavam para os indivíduos a possibilidade de escolha. Pegavam, com a conivência do Estado, uma parcela do dinheiro do trabalhador, mesmo cientes
que tal trabalhador não queria dar-lhes tal dinheiro. E fica a pergunta: quem é mais honesto? Um sindicato que toma compulsoriamente o dinheiro de um trabalhador ou uma igreja que recebe o dinheiro de um indivíduo que voluntariamente escolheu dar-lhe o dízimo? Por fim, senhores, o artigo 150 da Constituição de 1988 e a Lei 5.172 de 1966, o Código Tributário Nacional, garantem a imunidade, não isenção, imunidade tributária a templos religiosos de qualquer credo. Qualquer credo. E se hoje permitir-se que a lei seja violada e as igrejas sejam tributadas, será questão de tempo para que os templos religiosos de outros credos sejam igualmente tributados e, por fim, corremos o risco de voltarmos ao que se buscou fazer durante a Revolução Francesa. Corremos o risco de certos governantes criarem um Deus estatal. Eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Desejo a todos os senhores um excelente final de semana. Aproveitem a companhia de seus familiares, tenham paciência uns com os outros e aos mais jovens, honrem seu pai e sua mãe. Tenham um excelente final de semana. Um abraço a todos.